Gente, abra a tua Bíblia aí, por favor. Veja em cima desse tema, mãe só tem uma. Essa é uma expressão que muitos de nós usamos quando nós vemos alguma pessoa, alguém não honrando a mãe como achamos que deveríamos honrar. Aí sempre tem alguém falando, mãe só tem uma, hein? E pensando nessa expressão popular, irmãos, eu separei esse texto dessa tremenda mãe aqui de Mateus capítulo 15, e quero, em poucas palavras, estar meditando sobre esta mulher tremenda que fez assim. Existem, eu já li uma frase assim, né? E no TikTok a coisa tem bastante coisas relacionadas a isso, mas assim, existem pessoas medrosas, existem pessoas normais, existem pessoas corajosas e existem as mães. As mães. Mãe é uma coisa assim, sobrenatural, a coisa mais natural, sobrenatural que alguém possa ter perto de si, esse ser que Deus colocou nas nossas vidas, chamada mãe. É tão perigosa a necessidade que temos da mãe, porque alguns colocaram mãe no lugar errado na sua vida, ocupando até mesmo o lugar de Deus. Isso é um perigo. Então, primeiro Deus, né, em todos os lugares. Olha para esse texto de Mateus 15, irmãos, por favor. A partir do versículo de número 21, veja se uma mulher dessa que foi honrada por Jesus, não tem que ser honrada por nós também. Saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro. Estou lendo o versículo de número 21, tá bom? E de Sidom, uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Diga comigo, igreja, mãe só tem uma. Só tem uma mesmo. Gente, que coisa tremenda, não é? O que está acontecendo aqui? É interessante que quando você vai olhar para os detalhes desse texto, é Jesus que está na região dessa mulher. Imagine você chegar em uma casa ou então na região de alguém e ali ser impactado por algumas expressões que parece que aquela mulher já sabia quem era Jesus, até mais do que os seus próprios discípulos. Aquela mulher desesperada, onde Jesus foi até a região dela, não é uma mulher que estava perdida no meio de Israel, não, Jesus está na região daquela mulher. Ele saiu das cercanias, dos domínios de Israel e foi para o meio dos estrangeiros, já deixando bem claro que o evangelho não era algo regional, não era algo só para Israel. E quando ele chega ali, ele é surpreendido com uma mulher que dirige a ele, fazendo expressões de um judeu, de alguém que conhecia. Quando ele é chamado de Jesus, filho de Davi, essa revelação não era de todos. Mas como essa mulher sabe disso? Pois misteriosamente aquela mulher sabia. E ela tinha ali uma dificuldade que há um extremo aqui, não é? Ela tinha um diagnóstico claro da situação de sua filhinha, que estava misteriosamente aprisionada por um demônio. Minha filha está endemoniada e ela sofre muito. É interessante como aquela mulher começa a chamar a atenção de Jesus, e Jesus então a usa, entre aspas, para nos revelar coisas profundas ali. Primeira coisa que Jesus deixa claro para nós aqui,
é que ele vai testar essa mulher, ele vai tratá-la de uma maneira meio estranha, ele vai usar um linguajar, deixando bem claro que primeiro, ele estava em um processo de uma prioridade, que era pregar o evangelho para a nação de Israel. Mas essa prioridade não fazia dele uma pessoa exclusiva só para Israel. Israel era a prioridade, mas a exclusividade era para todos aqueles que buscassem ao evangelho. E Jesus está ali, e ele começa então, na minha percepção, a impressão que me dá é que Jesus então começa a ver a que ponto aquela mulher estava para realmente demonstrar a sua maternidade e mostrar o quanto ela queria mesmo que a sua filha fosse liberta. Você sabia que nós somos testados muitas vezes por Deus para ver o quanto você quer realmente essa bênção? Você quer mesmo aquilo que você está buscando? Você tem feito o quê para alcançar aquilo que você tem como alvo? Essa mulher então, nesse teste, ela faz o que é preciso, irmãos. Ela busca Jesus e ela usa uma expressão assim, ó: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No teste daquela mulher, ela deixa bem claro que os nossos problemas, que o problema de uma pessoa nunca é só daquela pessoa. Nós precisamos entender que a dor do outro é a minha dor. É óbvio que a dor da filha dela, a dor de um filho dói muito em nós. Mas as dores das pessoas, as situações das pessoas, deveriam estar atingindo a gente também. O problema, ela entende assim: Senhor, o problema é meu. Eu estou sofrendo muito com essa situação. Ver a minha filha no estado em que ela se encontra, isso me faz pedir misericórdia para mim. Eu não aguento mais isso. Ela precisa, mas o Senhor olhe bem para mim. Nós precisamos. Irmãos, não há vitória na desgraça do outro. Tem um comportamento humano muito medíocre, que é dificílimo escapar disso. O quanto eu preciso de alguém pior do que eu. Nós consolamos uns aos outros com essas expressões. Encontramos uma pessoa numa situação difícil, aí a gente sempre mostra alguém que está numa pior, mais do que ele, para ver se isso acalenta. Nós deveríamos tomar uma postura assim: eu não preciso de alguém mais desgraçado do que eu para me sentir melhor. Mas você sabia que essa é uma necessidade nossa? Eu estou preparando uma mensagem que o título dela é bem escrachado mesmo, assim: os viciados nas desgraças. Entre eles, desses viciados, todos nós em algum momento precisamos de uma desgraça para nos sentir um pouco melhor. Isso é terrível, isso nos faz medíocre. Mas essa mulher está sendo solidária a uma situação em que ninguém estaria se sentindo diferente quando algo de errado está acontecendo com seu filho, quando algo de errado está acontecendo com a sua filha. Então ela clama ao Senhor, ela clama a quem pode ajudá-la. O problema não é do meu filho, o problema é meu também, o problema é nosso. E a Bíblia vai fazer com que nós lembremos disso, do princípio, que é como a igreja deve viver. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 ao 26, diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Irmãos, se nós não estamos sentindo a dor um do outro, tem alguma coisa errada conosco. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se eu não estiver me alegrando com a vitória dos meus irmãos, tem alguma coisa errada comigo. E essa mulher aqui, ela faz isso. O problema não é da filha, o problema é primeiro meu. É muito difícil estar encarando essa situação. Aí nós temos, irmãos, a reação. Os irmãos já ouviram eu falar aqui sobre os discípulos, né? Irmãos, veja só, os discípulos já tinham andado com Jesus há um bom tempo,
já deveria conhecer o coração de Cristo. Eles já deveriam estar atentos para aquilo. Ele falou assim: olha, Jesus vai ensinar algo aqui para nós. Não, 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 não. Os discípulos estavam mostrando o quanto nós, quando não somos sensíveis à situação em que estamos vivendo, quando não paramos para observar e querer ver com os olhos de Deus, a gente vai reagir sempre errado. Nós, queridos, preste atenção nisso. Eu faço o que eu sinto, eu faço o que eu penso, eu faço o que me dá vontade. Sem a motivação do Espírito Santo, saiba, você provavelmente vai estar errando sempre. Nós precisamos parar, respirar e chamar Deus para me ajudar. Olha os discípulos. Aquela mulher está gritando para os discípulos, para Jesus. Olha a reação dos discípulos. Os discípulos dizem o seguinte: Senhor, manda essa mulher embora. Ela está irritando muito, que chata, que gritaria, que bagunça. Para que fazer isso? E no primeiro momento, a gente vê que deveria ser outro, né, irmãos, a postura dos discípulos. Os discípulos deveriam cercar aquela mulher e dizer: calma, nós vamos interceder por você, nós vamos falar de você para Cristo, nós vamos pedir para o mestre te atender. Não, impressionante, irmãos. Só depois mesmo do Pentecoste é que esses discípulos começaram a reagir quase que totalmente certo. Dava algumas pisadas na bola, mas eles, antes do Espírito Santo descer, os discípulos se posicionaram errado no dia que trouxeram as crianças para Jesus. Começaram a afastar Jesus. O ceguinho, coitadinho lá, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos mandavam que ele se calasse. Os discípulos eram uma graça, sempre ficando do lado errado. Eu quero que você tome muito cuidado com isso. Cuidado com os seus achismos, com os seus pensamentos, cuidado com as bases da sua cultura, porque ela sempre vai expor você contra a vontade de Deus. Por que os discípulos estavam mandando aquela mulher, Jesus mandar aquela mulher embora? Primeiro, ela era uma estrangeira. Segundo, ela era mulher. Terceiro, ela estava com um problema que não deveria. Quem manda ela ter uma filha que vai saber por que essa menina está endemoniada? Pois bem, os discípulos se posicionaram de uma maneira que não deveria se posicionar. Ali estava uma mãe que estava pronta para fazer o que era preciso pela sua filha. E os seus discípulos, chegando perto de Jesus, rogaram: despede, ela vem gritando atrás de nós. Que coisa horrível. A possibilidade que eu tenho de facilitar o acesso das pessoas a Cristo me faz olhar para ela e no meu julgamento falar assim: isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem jeito. Mas ali estava uma mãe que estava querendo deixar bem claro que ela era a única saída da sua filha, e ela ia ser um instrumento de ensino para todos nós. Jesus então, parece que Jesus aqui, na próxima reação de Jesus, parece que ele está dando razão, melhor dizendo, o estilão dos discípulos, né? Olha o que Jesus faz. Olha para o texto, irmãos, por favor. Jesus diz assim, primeiro Jesus fica em silêncio, aquele silêncio providencial, divino, didático, para você não ir no oba-oba. A Bíblia diz que Cristo não respondeu palavra nenhuma, nem para a mulher e nem para os discípulos. Mas a próxima reação que ele tem, parece que Jesus aqui está cometendo algo assim preconceituoso, algo ofensivo. Jesus usa expressões agora difíceis de ouvir. Ele vai dizer assim, olha, acompanhe comigo aí. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Mas ela
não era de Israel. Ela sabia que ela não era digna da atenção de Deus, mas mesmo assim, ela estava debaixo de uma promessa de Deus, dada para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só as famílias de Israel. Aquela mulher continua, depois que Jesus dá essa palavra fria, essa palavra que parece ser desesperadora, é a palavra que, puxa, ele está dando vazão, ele está dando razão aos seus discípulos, mas ela continuou ali: Senhor, ajuda-me. Ela tem uma postura de adoração diante de Cristo, que parece que as próximas palavras de Jesus não deveriam ser essas, mas foram. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus quer tratar o seu caráter, quando Deus quer fazer uma mudança radical na sua vida, Ele não vai te agradar num primeiro momento. Ele não vai fazer o que você quer, do jeito que você quer. As coisas vão acontecer do jeito que é preciso acontecer na sua vida. Não do jeito que você quer, não dentro da sua expectativa. Aquela mulher, mesmo depois de ter ouvido essa quase negativa de Jesus, ela pede socorro a Jesus. Vocês podem acompanhar aí. Aí Jesus vem com esta expressão aqui, irmãos. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. Olha, queridos, Jesus está chamando essa mulher de cachorro. Jesus está ofendendo essa mulher, chamando-a de cadela. Mas aquela mulher tinha uma consciência tão grande de quem ela era diante de Deus, que nós não somos ninguém, irmãos. Nós achamos que podemos, nós achamos que quem manda aqui sou eu, que quem manda em Deus sou eu. Meu jejum manda em Deus, a minha oração manda em Deus, as minhas vezes que eu li, o tanto que eu conheço a Bíblia, manda em Deus. Não, ei. Aquela mulher tinha consciência de quem ela era diante do Todo-Poderoso. Aquela mulher sabia qual era o seu devido lugar. E ela não se ofende. Olha só as possibilidades daquela mulher se ofender. Primeiro, Jesus era um judeu e estava na terra dela, na região dela. Ele estava ali sem ter sido convidado para estar ali. Jesus estava já nos seus últimos dias de ministério. Ele estava deixando bem claro para os discípulos que o evangelho era para todas as nações, não só para Israel. Por isso que ele foi até Tiro e Sidom, por isso que ele foi até Samaria. Ele foi até Samaria, depois ele foi até Tiro e Sidom, deixando bem claro que ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os lugares. Jesus, no seu ministério público aqui, ele deixou bem claro que o evangelho não era algo geográfico, só para aquele povo. O evangelho não era para os sectários, aquelas pessoas que creem em uma seita que acha que Deus só tem a eles como filhos. Aquela mulher tinha meio que noção disso. Olha a resposta dessa mãe. Disse ela: sim, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que a prioridade é para os filhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, que humildade, que reação, que a expectativa, eu creio assim, que a expectativa que Deus tem com relação a nós nos humilharmos mesmo diante de Deus, não temos coragem de reagir de uma outra maneira, senão nessa postura bíblica: aquele que se humilhar a seu tempo será exaltado. E Jesus fala assim: olha, o pão tem que ser dado para os filhos, se sobrar, joga para os cachorrinhos. Não é bom pegar o pão e dar para outros, senão antes para os filhos. Jesus está dando um toque aqui para nós muito interessante, gente. Deixa eu fazer uma perguntinha: para quem você tem dado o pão?
Você tem realmente cumprido o seu papel de dar o pão para os filhos? Ou você tem desperdiçado aquilo que era para ser dado para as pessoas certas? Você tem dado para quem não deve dar? Pessoal, o pão é para ser dado para os filhos, mas tem muita gente que não está fazendo isso. A prioridade são os filhos. Só um toque, mas o que eu quero é enfatizar esta mulher tremenda, esta mãe que me faz pensar que realmente mãe só tem uma. Quando Jesus diz assim, quando ela responde assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, aí ela tocou no coração de Jesus. Aí Jesus falou assim, está vendo, gente? É disso que eu preciso. Sabe por quê, irmãos? Quando se trata das migalhas de Deus, são migalhas tão poderosas que transformam cachorros em ovelhas. Amém? As migalhas de Deus transformam cachorros em ovelhas. Quando ela diz isso, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, isso chama a atenção e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Queridos, diante de uma reação dessa, só a fé pode nos levar a não murmurar, a não reagir de maneira negativa ao teste que a vida está nos dando, a sermos gratos pelos desafios que estamos passando agora, para deixar bem claro o quanto eu creio, quem é Jesus. É interessante que Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mãe passou pelas barreiras culturais, porque ela não deveria estar se dirigindo a um judeu culturalmente falando. Ela não deveria ousar pedir nada para Deus, porque Deus, na cabeça do judeu, era um Deus regional, era um Deus geográfico. Até hoje muitos judeus acreditam que Deus só tem a bênção para eles. Aquela mulher jamais, depois que ela ouviu as palavras de Cristo, ela devia, tudo bem, vou esperar vocês comerem, ver se sobra uma migalha. Não, aquela mulher insistiu ali, e naquele momento o milagre aconteceu. As migalhas do Senhor transformaram aquela mulher em uma ovelha de Cristo. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. Irmãos, deixa eu falar alguma coisa sobre desejo aqui. Qual era o desejo daquela mulher? Era um desejo egoísta? Não. O que aquela mulher queria é que ela fosse alcançada pela misericórdia de Deus, de tirar aquela grande angústia de ver a sua filha na situação de endemoniamento que aquela criança vivia. Quando os nossos desejos são pautados no bem-estar de alguém, não tem como Deus não liberar a bênção. Olha que maravilha, a Bíblia termina esse texto dizendo assim, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo conforme você está querendo. Qual foi a consequência, irmãos? Quem tem uma mãe dessa, nunca vai ficar desprovido da bênção de Deus. A Bíblia diz que desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Desde aquela hora, mãe só tem uma mesmo. Uma mãe dessa, que passou por esse perrengue, passou por todas as barreiras, só nos faz lembrar, primeiro, do compromisso que todos nós temos aqui, de realmente estarmos dispostos a passarmos por todas as barreiras que se levantarem, quando eu estiver diante de uma possibilidade, de uma ação de Deus na minha vida, do estabelecimento do reino de Deus na minha vida, da vontade de Deus na minha vida, aparecerão barreiras,
E infelizmente uma delas será levantada pelo povo de Deus, hein? É bom que você saiba disso. Vai ter os seus medos, vai ter a sua cultura, mas uma das barreiras, infelizmente, o próprio povo de Deus não sabe se posicionar direito. Passe, continue, vá em frente. O Senhor tem para nós o mesmo resultado que teve para essa mãe. Converse com Jesus. Nas primeiras dificuldades da sua vida, não desista, persevere, fique firme. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Prefira as migalhas de Deus do que o pão amassado por Satanás. Prefira o pouco de Deus do que os manjares que Satanás está pronto para nos dar de maneira fácil. Prefira então as migalhas de Deus, que tem o poder de transformar cachorros em ovelhas. Que Deus nos abençoe, que o exemplo dessa mãe me faça sair daqui hoje bastante ousado, perseverante e não desistindo da minha bênção. Vamos ficar em pé todos e vamos louvar esse Deus maravilhoso.